Você manda uma mensagem, olha o celular uma vez, depois olha outra vez, 5 minutos depois, 15, 1 hora, 2 horas depois e ela ainda não respondeu. E aí, quase sem perceber, a sua cabeça começa a montar uma história. Será que ela está me testando? Só que daí no dia seguinte, vocês voltam a conversar numa boa. Ela faz uma pergunta simples do tipo: você costuma sair muito nos finais de semana? E aí, pronto. Lá vem de novo. Isso é um teste? E aí depois ela comenta sobre um antigo relacionamento, pergunta quanto tempo você ficou solteiro, diz que prefere ir devagar e de repente parece que qualquer conversa deixou de ser só uma conversa. Tudo virou um enigma. Tudo parece esconder um significado, uma prova. Talvez você já tenha vivido exatamente isso. E talvez já tenha assistido a uns vídeos por aí dizendo que mulheres fazem testes o tempo inteiro, que existe um jeito certo de responder, que uma resposta errada pode fazer você perder o interesse dela. E não é difícil entender por que esse tipo de conteúdo faz tanto sucesso. E olha, hoje eu não quero te convencer de que mulheres nunca observam os homens. Isso seria tão simplista quanto dizer que elas vivem testando o tempo inteiro. Pessoas observam pessoas, ponto. É isso. Você também faz isso. Quando você conhece alguém, naturalmente você começa a prestar atenção em como ela trata os outros, como reage quando alguma coisa não sai como ela esperava, como ela fala dos antigos relacionamentos. Observar faz parte de conhecer alguém, é natural. Só que existe uma diferença enorme entre observar alguém e acreditar que qualquer comportamento esconde uma armadilha preparada só para te fazer errar. E é justamente nessa diferença que muita ansiedade começa, porque aos poucos você deixa de tentar entender o que está realmente acontecendo entre vocês e passa a tentar descobrir qual seria a resposta certa. A conversa deixa de ser espontânea e vira uma prova oral para a qual ninguém te entregou as respostas. E talvez seja justamente isso que esteja te cansando, não os supostos testes, mas a sensação de estar sendo avaliado o tempo inteiro. Nós vamos aprofundar esse tema a partir de agora, mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já percebeu que muitas das dificuldades que você enfrenta nos seus relacionamentos, na sua autoestima, na sua forma de lidar com as suas emoções, não são falta de vontade? Muitas vezes são padrões construídos ao longo da vida que precisam ser compreendidos e transformados. A espiral do desenvolvimento nasceu para ajudar pessoas que desejam se conhecer melhor, fortalecer sua autoestima, desenvolver inteligência emocional e construir relacionamentos mais saudáveis. E para quem deseja um acompanhamento mais profundo, existe a Alfa Essencial, que é um espaço exclusivo de desenvolvimento onde você encontra conteúdos, exercícios práticos, reflexões e uma comunidade de pessoas que também estão buscando evoluir. É um ambiente para sair do ciclo de insegurança, medo e repetição de padrões e construir uma vida mais consciente, segura e alinhada com quem você deseja ser. Então, se você sente que chegou o momento de investir no seu desenvolvimento, conheça a espiral do desenvolvimento e faça parte da Alfa Essencial. Recado dado, vamos voltar para o nosso assunto aqui. Olha só, existe uma característica bem interessante do nosso cérebro. Ele não gosta de incerteza, simples assim. Ele se esforça um bocadinho ali para transformar situações confusas em histórias que façam sentido. Então, pensa numa situação bem comum. Você manda um currículo para uma vaga que você quer muito. Os dias passam, nenhuma resposta, e aí o que começa a acontecer? A sua mente começa a trabalhar. Será que não gostaram do meu perfil? Será que contrataram outra pessoa? Você começa a pensar um monte de coisa. Você ainda não recebeu nenhuma informação, mas a sua cabeça já construiu um monte de explicações. Você percebeu esse padrão? Quando falta informação, a nossa mente não gosta de ficar parada, então ela preenche os espaços, cria hipóteses, tenta antecipar perigos. E olha, eu vou falar uma coisa para você, isso foi extremamente útil durante boa parte da história da humanidade.
Um cérebro que percebia ameaças rápido demais tinha mais chances de sobreviver. O problema é que esse mesmo mecanismo continua funcionando até os dias de hoje, só que muitas vezes ele acha ameaças onde só existe incerteza, e ameaça é uma coisa diferente de incerteza. E aí os relacionamentos são um terreno perfeito para isso, porque poucas experiências humanas envolvem tanta, mas tanta expectativa quanto começar a gostar de alguém. Então, quando aquela pessoa passa a ser importante para você, alguma coisa muda. Cada mensagem ganha mais peso, cada silêncio parece dizer alguma coisa, e aquilo que antes era só um atraso na resposta começa a parecer um sinal. E pouco a pouco você passa a viver num estado meio curioso. Então você não está mais só conhecendo aquela pessoa, você está tentando interpretar cada movimento dela, como se existisse uma mensagem escondida atrás de tudo. E eu vejo esse tipo de coisa acontecer com muita frequência lá na nossa comunidade gratuita. O link dela também fica aqui embaixo na descrição do vídeo, no comentário fixado. Sempre nas perguntas de vocês surge essa tentativa de interpretar cada movimento da pessoa que vocês estão conhecendo. O curioso é que essa forma de pensar costuma parecer inteligência. Então a pessoa acredita que ela está sendo observadora, atenta, estratégica, mas será que é isso mesmo? Porque existe um momento em que observar deixa de ser útil e passa a alimentar a ansiedade. Então talvez você conheça alguém assim, ou talvez você seja essa pessoa, a pessoa que lê uma mensagem 10 vezes antes de responder. Daí escreve, apaga, escreve de novo, aí mostra pro amigo, pergunta, será que você responderia assim? Será que tá tudo certo isso? Então esse tipo de pessoa não está tentando conversar, está tentando não errar, e existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quanto mais você acredita que qualquer resposta pode ser um teste, menos espontâneo você consegue ser. E antes de responder, você já não pensa mais o que eu realmente gostaria de dizer para essa pessoa. Agora a pergunta é outra. Você começa a perguntar o que ela espera ouvir de mim. Parece uma mudança pequena, mas psicologicamente ela é gigante, porque naquele instante o centro da conversa deixou de ser você. Passou a ser uma tentativa constante de agradar, e sem perceber você começa a se afastar de quem realmente é. E o mais curioso é que isso costuma acontecer quando justamente alguém gosta de verdade de uma pessoa, porque quando não existe interesse, tudo parece simples. Você responde naturalmente, brinca, fala o que pensa, mas basta aquela pessoa se tornar importante e a sua mente muda completamente de funcionamento. É como se cada interação pudesse decidir o futuro inteiro da relação. E talvez seja justamente aqui que esteja o maior problema. Não porque ela esteja te testando, mas porque você passou a agir como alguém que acredita estar fazendo uma prova o tempo todo. Eu vou te dar um exemplo, olha, imagina que ela pergunta assim pra você: você costuma sair muito nos finais de semana? Uma pergunta aparentemente simples, mas a sua mente já começa a produzir possibilidades. Se eu disser que eu saio muito, ela pode achar que eu não quero compromisso. Se eu disser que eu fico em casa, ela pode pensar que eu não tenho vida, que eu sou uma pessoa sem vida. E aí, enquanto tudo isso acontece dentro da sua cabeça, talvez ela só esteja tentando imaginar como seria passar um sábado com você, por exemplo. Nada além disso. Percebe a distância entre a realidade e a interpretação que você faz? E tem um outro ponto também. A internet costuma simplificar demais esse tipo de assunto. Ela oferece respostas rápidas para perguntas difíceis. Então, se ela perguntou isso, significa aquilo. Se ela demorou tantas horas, então ela está fazendo um teste com você. E o nosso cérebro adora esse tipo de explicação. Ela reduz a ansiedade. Só que tem um problema também. As pessoas não funcionam como fórmulas, elas não funcionam desse jeito. Uma pessoa pode demorar para responder porque está trabalhando, outra porque está sobrecarregada. Tem pessoas que demoram para responder porque simplesmente não usam o celular o tempo inteiro. Então, o comportamento pode ser exatamente o mesmo, mas o processo que está por trás desse comportamento muda completamente.
Agora olha só, existe uma pergunta que quase ninguém faz e eu acredito que é porque ela seja meio desconfortável, mas eu vou fazer essa pergunta para você. Quando você acredita que você está sendo testado, o que você acha que realmente está em risco? Eu arrisco dizer que a sua resposta imediata foi o relacionamento, é isso que está em risco. Mas talvez o que esteja em risco seja a imagem que você faz de você mesmo. Porque quando alguém se torna muito importante pra gente, aquela relação começa a representar validação, confirmação, valor. Então é como se o interesse daquela pessoa pudesse responder uma pergunta bem antiga que você tem aí dentro de você. Eu sou realmente suficiente? Então é por isso que algumas pessoas conseguem esperar uma resposta numa boa, tranquilíssimo, enquanto outras vivem olhando o celular a cada 5 minutos. O tempo é exatamente o mesmo, a diferença está no significado que a gente dá. E sabe qual é a consequência mais curiosa disso? Enquanto você tenta descobrir o que ela está pensando, você para de perceber o que você mesmo está sentindo. Inclusive esse meu livro aqui fala muito sobre as coisas antigas que a gente carrega e que acaba interferindo na nossa vida adulta, nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas entre o passado e o futuro. Aqui nesse livro eu falo sobre vários sintomas, a origem desses sintomas e como você pode começar a superá-lo para que você consiga estabelecer bons relacionamentos, relacionamentos duradouros, para que você fortaleça a sua autoestima, consiga se desenvolver na sua vida pessoal, profissional, enfim. Ele está no link que fica aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, dentro do espaço da espiral do desenvolvimento. Então você fica tentando descobrir o que ela está pensando e parar de perceber o que você está sentindo pode ser uma das maiores armadilhas que você pode cair. E aí eu te faço a pergunta, você gosta realmente dela ou você gosta da sensação de ser escolhido? Você está conhecendo quem ela realmente é ou a versão dela criada pela sua ansiedade? Essas perguntas são bem mais difíceis para pensar, para responder, mas elas costumam levar a respostas bem mais úteis, bem mais interessantes. Porque talvez o maior teste nunca seja descobrir o que a outra pessoa está fazendo. Talvez seja perceber como a necessidade de não errar faz você abandonar justamente aquilo que poderia criar uma conexão verdadeira, a sua autenticidade. E olha só, vê se você concorda comigo. Quando nós estamos tranquilos, a pergunta que a gente faz costuma ser bem mais simples. É alguma coisa do tipo, quem que é essa pessoa? Então a gente observa, escuta, tenta entender os valores dela, mas quando o medo de perder alguém entra em cena, essa pergunta some e é substituída por outra. O que eu preciso fazer para não estragar tudo? Parece uma mudança pequena, mas na prática ela transforma completamente a relação, porque a partir desse momento você deixa de conhecer e você começa a administrar os riscos. E quanto mais você tenta administrar riscos, menos espontâneo você consegue ser. Imagina que ela conte uma história engraçada para você sobre uma viagem que ela fez. Naturalmente, você lembra de alguma experiência parecida. E aí você poderia até rir de si mesmo. Mas se a sua mente já está ocupada tentando passar numa prova, você logo pensa, será que se eu contar essa história vai parecer interessante? Será que eu não vou parecer muito infantil? Então a conversa continua, só que ela já não está acontecendo da mesma forma para vocês dois. Ela conversa com você. Você conversa com uma versão imaginária da avaliação que você acredita estar recebendo. É como se existisse um terceiro participante invisível ali, o medo de errar. E talvez seja por isso que algumas pessoas acabam dizendo, eu não consigo ser eu mesmo quando eu gosto de alguém. Essa frase costuma parecer timidez, né? Mas muitas vezes ela revela outra coisa, esse excesso de vigilância, porque ninguém consegue ser espontâneo monitorando cada palavra que diz. Pensa numa entrevista de emprego. Nos primeiros minutos, muita gente parece meio travada, né? Fica calculando cada resposta. Agora compara com uma conversa entre dois amigos. Você não fica calculando nada, você só participa ali daquela conversa. Então olha só, a autenticidade aparece porque você não está tentando representar um papel. E existe uma ironia bem interessante nisso. A maioria das pessoas acredita que controlar cuidadosamente tudo o que faz aumenta as chances de ser bem aceita. Só que muitas vezes
acontece o contrário, porque relações humanas não dependem só das palavras, depende também da sensação que a gente transmite. Então, quando alguém está excessivamente preocupado em aceitar, isso aparece. A conversa perde leveza, as respostas parecem ensaiadas. E olha só, talvez você já tenha conhecido alguém assim, uma pessoa agradável, inteligente, mas que parecia sempre preocupada em dizer a coisa certa. E daí, depois de um tempo, você tinha a sensação de que você ainda não conhecia bem quem ela era, sabe? Que você não conhecia quem ela era realmente. Agora pensa na situação inversa, aquela pessoa que não parecia fazer esforço para ficar impressionando você. Ela escuta, ela discorda, aí ela ri de si mesma, não porque ela era perfeita, mas porque ela não estava preocupada tentando parecer perfeita. E curiosamente é esse tipo de presença que costuma gerar conexão, não porque a autenticidade seja uma técnica e tal, mas porque ela permite que duas pessoas realmente se conheçam. Muita gente acredita que o objetivo de um início de um relacionamento é evitar qualquer erro. Talvez não seja, pensa comigo. Talvez o objetivo seja descobrir se existe compatibilidade, e quando você tenta não errar, pode acabar escondendo justamente aquilo que permitiria ao outro descobrir quem você é. Então talvez seja por isso que algumas relações começam muito bem e meses depois parecem completamente diferentes. Durante muito tempo, uma das pessoas sustentou uma versão cuidadosamente construída de si mesma. Concordava com tudo, nunca dizia um não, nunca mostrava vulnerabilidade, até que, em algum momento, ficou impossível continuar representando aquele papel. E aí a relação mudou, óbvio. Não porque alguém deixou de gostar, mas porque, finalmente, as duas pessoas começaram a conhecer quem realmente estavam encontrando desde o início. E olha só, se você quer uma forma leve, divertida e até mais segura para você começar a perceber melhor os seus padrões e até a sua habilidade de fazer escolhas quando você está conhecendo alguém, conheça este livro aqui. Este livro e o outro que eu mostrei, eles têm nessa versão física e também na versão digital. É um livro-jogo, então aqui você vai interagir com o personagem do livro e você pode fazer escolhas. Para cada leitura que você faz, você pode fazer uma escolha diferente e ver os resultados diferentes de cada escolha que você faz. É super interessante, vale a pena você conhecer. E aí tudo isso nos leva a uma reflexão bem importante. Será que o seu medo é realmente de reprovar num teste ou é de descobrir que alguém pode não gostar de você exatamente como você é? Essa pergunta já não fala sobre mensagens, nem sobre demora para responder. Ela fala sobre algo que existe antes de qualquer relacionamento, a nossa necessidade de sermos aceitos. E quando essa necessidade fica muito intensa, a mente tenta controlar tudo. Cada palavra, cada gesto, cada possibilidade de rejeição. Só que a vida não funciona assim. Não existe uma combinação perfeita de respostas capaz de garantir que alguém vá gostar de você. Porque os relacionamentos não acontecem quando uma pessoa passa numa prova. Eles acontecem quando duas pessoas descobrem pouco a pouco que conseguem ser elas mesmas, uma na presença da outra. E talvez essa seja uma das definições mais bonitas de segurança emocional. Não é a certeza de que o outro nunca vai embora, é a tranquilidade de não precisar abandonar quem você é para tentar fazê-lo ficar. Então, voltando à pergunta que deu origem a esse vídeo, ela está me testando? Sim, às vezes as pessoas observam. Às vezes elas fazem perguntas para entender melhor quem está diante delas. Mas pensa uma coisa aqui comigo, me acompanha. Isso é realmente um teste? Ou é exatamente o que você também faria antes de se envolver emocionalmente com alguém? Você não faz isso para criar armadilhas para os outros. Você faz isso porque você está tentando descobrir se aquela relação
pode ser segura para você. No fundo, a maioria das pessoas não procura alguém perfeito, procura alguém com quem seja possível construir segurança emocional. E isso não se descobre através de respostas perfeitas, se descobre através da convivência, do tempo, da coerência entre aquilo que alguém diz e aquilo que faz. Então, existe uma armadilha bem silenciosa na ideia de viver tentando passar em testes. Ela faz você acreditar que o objetivo de um relacionamento é ser aprovado, mas talvez nunca tenha sido isso. Talvez o objetivo seja descobrir se vocês realmente combinam, e quando o seu objetivo é ser aprovado, qualquer sinal de dúvida parece uma ameaça. Já quando o seu objetivo é descobrir compatibilidade, a dúvida passa a fazer parte do processo. Então ela deixa de ser um inimigo. Imagina uma pessoa que passa o tempo inteiro tentando descobrir qual resposta vai causar a melhor impressão. Ela consegue agradar, consegue evitar conflitos, mas tem um problema muito sério aí. Quem foi conhecido ali? A pessoa ou o personagem que ela criou? Porque personagens podem ser aprovados, mas eles não conseguem sustentar uma relação por muito tempo. Em algum momento, a máscara cai. E aí, pensando aqui, eu acho que existe uma pergunta bem mais útil para você se fazer do que ficar pensando se ela está te testando. Experimenta trocar essa pergunta por outra do tipo: o que realmente está acontecendo ali entre nós? Repara como ela muda a sua atenção. Você deixa de procurar armadilhas e começa a observar o contexto. Então, as atitudes ao longo do tempo, a qualidade das conversas, a forma como vocês resolvem as pequenas diferenças de vocês, porque relacionamentos não são decididos por uma única resposta. Eles são construídos por dezenas, centenas de pequenas experiências que acontecem ao longo do tempo. E olha só, talvez o maior teste nunca tenha sido criado por ela. Talvez tenha sido criado pela sua própria necessidade de não errar. E existe uma ironia bem bonita nisso tudo, e eu vou falar para você agora. As relações mais saudáveis dificilmente nascem entre duas pessoas tentando impressionar uma a outra. Elas costumam nascer quando duas pessoas descobrem que podem relaxar, que não precisam medir cada palavra, que podem discordar sem medo. Porque segurança emocional não é encontrar alguém que nunca vai te avaliar, isso seria impossível. Segurança emocional é conseguir continuar sendo quem você é, mesmo sabendo que nem todo mundo vai escolher ficar. E quando isso acontece, a pergunta deixa de ser como eu faço para passar no teste e passa a ser: essa relação permite que eu seja quem eu realmente sou? Percebe como essa pergunta muda tudo na sua vida? Ela devolve a sua liberdade, a sua autenticidade, a sua capacidade de conhecer alguém sem transformar cada conversa numa batalha silenciosa contra o seu medo da rejeição. E curiosamente é justamente quando você deixa de viver tentando passar em provas imaginárias que as pessoas têm a oportunidade de conhecer o que existe de mais valioso em você, quem você é de verdade. E olha só, se esse vídeo fez você perceber que muitas vezes o maior conflito não estava no comportamento da outra pessoa, mas na forma como a sua mente interpretava a incerteza, eu te convido a continuar essa conversa aqui no canal e também na nossa comunidade gratuita, que eu falei que o link fica sempre aqui embaixo no comentário fixado e na descrição do vídeo. Porque no fim das contas, entender relacionamentos quase nunca significa aprender a controlar o outro. Significa entender melhor a si mesmo. E quando essa compreensão aumenta, as relações deixam de parecer um campo minado e começam finalmente a parecer aquilo que sempre deveriam ter sido: um encontro entre duas pessoas, não entre duas versões cuidadosamente ensaiadas delas mesmas. A gente se vê no nosso próximo vídeo, segunda-feira, 1h30 da tarde. E lembrando que os vídeos para os membros sempre acontecem na primeira quinzena do mês. Então se inscreva no canal e se inscreva como membro para você receber os conteúdos exclusivos daqui. A gente se vê no nosso próximo vídeo, segunda-feira, 1h30 da tarde. Tchau, tchau!